Olá, alunos. Vamos hoje falar um pouco sobre o conto, que é um gênero literário, e logo em seguida vamos dar um exemplo de um conto para você ter uma ideia. E na próxima semana nós vamos passar uma atividade sobre o conto. Aí vocês têm a aula 12, tema geral, gênero literário, e o conteúdo, estrutura do conto. Veja bem, o conto, como eu disse, é um gênero literário, ou seja, é uma criação literária. A criação literária é uma criação feita por alguém escreve narrando uma história, e aí uma pequena história, né? Forma o conto. Só que o conto tem uma pequena estrutura. Então, nós vamos ver que estrutura é essa, e logo em seguida eu vou ler um exemplo de um conto para vocês. Então, vocês têm aí no texto, contos são narrativas curtas, são histórias com início, meio e fim. Ora, toda narrativa é a narração de um acontecimento, de um fato. Então, vocês têm aí logo abaixo, vão ver um exemplo de um conto, e nele vocês vão ver que tem início, meio e fim. Toda narrativa tem o início, tem o meio e tem fim, porque é uma história, e toda história tem início, meio e fim. Então, é uma pequena história com início, meio e fim, e geralmente apresenta um único conflito. Ou seja, normalmente, como é uma narrativa, e a narrativa normalmente como se diz, formada de acontecimentos, sempre aparece um conflito na história. É como se você contasse uma história até chegar ao ponto de dizer o conflito que aconteceu, o acontecimento principal entre aquelas personagens. Por serem curtas, acontecem em um espaço e tempo limitados. Quer dizer, é uma pequena história, como é uma pequena história, ela acontece em determinado tempo e em determinado espaço. Quer dizer, ou é numa cidade, no sítio, no clube, quer dizer, onde é que aconteceu o fato? Onde teve aquele acontecimento? Então, ele é limitado, o espaço é limitado e o tempo também do acontecimento é limitado. O conto é uma história rápida que costuma acabar com uma reviravolta, né? Sempre, no final, acontece algo que se espera desde o início, quando alguém está narrando aquela história para nós. Mas, apesar de curto, é uma história densa e que envolve o leitor. Quer dizer, mesmo sendo uma pequena história, quando alguém está contando, a gente está lendo, a gente espera pelo desfecho, pelo final, para entender o que é que aconteceu. Quer dizer, o conflito que houve, qual foi o resultado daquele conflito, né? Então, a gente fica naquela expectativa. Por se tratar de uma história rápida e envolvente, o ideal é que seja lido de uma só vez, porque, como é uma pequena história, é interessante que você, ao ler o conto, você chegue logo até o final, não pare a leitura no meio. O Brasil tem contistas importantes como Clarice Lispector, acho que vocês já ouviram falar nessa escritora, Clarice Lispector, Machado de Assis, também acho que já ouviram falar de Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade e Álvares de Azevedo. Esses são alguns dos contistas que tem no Brasil, ou seja, alguns escritores que escreveram pequenas histórias intituladas conto.
muito interessantes, inclusive. Então, quem não conhece, é bom ter interesse de ler sobre essas pequenas histórias contadas por esses escritores. Aí, em seguida vem a estrutura do conto. Todo conto tem uma estrutura do jeito de uma casa. A casa tem o alicerce, tem as paredes, tem o telhado e tem uma estrutura para que se mantenha em pé. A mesma coisa é uma história. A história tem uma estrutura. Ela é formada de um conjunto de coisas para poder, como se diz, formar narrativa. Então, os contos são compostos pelos seguintes elementos. Quais são? Primeiro, personagens. Por serem histórias curtas, os contos costumam ter poucos personagens. Normalmente, 1, 2, 3 personagens que fazem parte do conto. Esses personagens podem ser pessoas e podem ser também animais. Então, o conto tem como elemento principal o personagem, porque os personagens que fazem parte da história são justamente aqueles que praticam conflito no decorrer da história. Então, são os elementos principais. Vem o narrador. O narrador é aquele que está contando a história. Se é você que está produzindo o conto, você está fazendo aquele conto, então, o narrador é você, tá certo? Então, o narrador é aquela pessoa que está contando a história, contando o que aconteceu. Então, não tem muito o que explicar sobre o narrador. Apenas que, às vezes, eles narram em primeira pessoa, quando coloca eu, nós, quando ele faz parte da história, ele diz, nós fomos a tal canto, nós fizemos isso, aquilo, outro. Ou então, ele narra na terceira pessoa. Ela se dirigiu a fulano, fulano foi para tal lugar, esse negócio todo. Então, na terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, e quando ele não narra na primeira pessoa, eu, nós, ele narra na terceira. Ele, ela, eles, elas. Emprega sempre esses pronomes. E vem o tempo. O tempo se refere ao período, né, que os fatos acontecem. O tempo se refere à época, digamos assim, em que a história acontece. Pode ser uma história do passado e pode ser uma história no presente. Se você estiver criando a história, você inventa o tempo que aconteceu, você pode inventar. Mas pode ser também uma história verdadeira que você saiba a época que aconteceu e você vai fazer fazer menção àquele tempo, àquele momento, àquela época que aconteceu a história. O espaço é o local onde se passa a história. Como eu falei, pode ser no sítio, pode ser na cidade, pode ser numa cidade grande, ou pode ser numa cidade pequena, pode ter sido em outro país, pode ser num clube ou numa associação, quer dizer, é o local onde acontecem os fatos. E vem o enredo. O que é o enredo? O enredo é a sequência de fatos. O conto é uma sequência de fatos. Vai dizendo o que aconteceu, fulano se encontrou com Beltrano tal hora, depois viajaram, depois se dispersaram, se separaram, Beltrano casou com fulano casou com Beltrano, e depois Cicrano fez isso, aquilo. Quer dizer, cada cada fato em si, cada acontecimento, né, é o que forma o conto. O conjunto desses acontecimentos é que forma o conto. E vem o conflito. O conflito é a situação problema que é vivenciada pelos personagens, por se tratarem de histórias curtas. É como haver o conflito. Vamos dizer um exemplo, vamos dizer que você contasse uma história de duas pessoas que sempre foram inimigas, depois tiveram filhos e que lá no final
o filho de um e a filha de outro se casaram. Quer dizer, você saiu contando a história, as brigas que aconteceram entre aquelas duas famílias e tal, e no final, aquelas pessoas que nasceram daquela família se encontraram lá na frente, estudaram junto, terminaram se casando. Quer dizer, isso é o que é o conflito da história. É o que é interessante para quem está ouvindo ou está lendo aquela narrativa, não é? Porque é o que vai conseguir despertar uma curiosidade. E vem um exemplo de conto. Segue abaixo aí um trecho do conto Missa do Galo, do escritor brasileiro Machado de Assis. Ele diz: nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 16, ela 30, era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho, irmos à missa do galo. Preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes, que fora casado, em primeiras núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta, acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assombrada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena. O escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam a socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa, uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da combossa. Mas, afinal, resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição, chamavam-lhe a santa, e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para Maometana, aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão. Eu levaria outra, a terceira ficava em casa. Veja que é um conto um pouco clássico,
quer dizer, com palavras rebuscadas, porque o escritor Machado de Assis, ele não escrevia de forma muito clara, ele era muito culto e era também, para a época, se escrevia, as pessoas cultas escreviam dessa forma, era o estilo dele, mas dá para você entender que ele narra uma história e ele mostra alguns conflitos durante a história. Então, é isso que é um conto, uma pequena história. Veja que não é tão longa essa história, é bem pequena, e ele narrou aquilo que ele queria narrar. Tem personagens, tem o tempo que acontece, tem o local onde acontece, então tem uma estrutura, tem um enredo, que é a sequência dos fatos, e tem o conflito, né? O marido era infiel à esposa e tal, tal. Isso é um conflito. Então, eu, na próxima semana, estarei passando para vocês uma atividade sobre conto e espero que tenham entendido. Quero deixar um abraço a todos, espero que todos estejam bem. Até a próxima.